Nós estamos aqui fazendo live todos os dias, trazendo notícias e informações para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, né? E tem algumas fases que a gente precisa passar para poder sair e conseguir esse emprego, né? E tem uma dessas fases que é uma das fases muito importantes, que é a questão da entrevista de emprego, né? Quando a gente vai para a entrevista com a frente do gestor. Entre a entrevista de emprego, nós somos colocados, na maioria do tempo, próximos a algumas perguntas, de frente para algumas perguntas. Então, hoje a gente vai conversar sobre essas perguntas, tá? O que estão por trás dessas perguntas. Mas antes de iniciar, eu quero fazer minha apresentação, tá? Eu sou Cíntia Guiar, sou gestora de recursos humanos, sou analista comportamental e também sou coach. E já tem algumas semanas que eu estou aqui contribuindo com o meu conhecimento para ajudar vocês nessa busca da oportunidade do emprego, tá? E aí, como eu estava falando, na fase da entrevista tem uma das fases, né, um dos momentos que nós somos colocados todo o tempo ali como entrevistados, né? Que as pessoas vão fazendo perguntas pra gente e a gente vai respondendo. Existe algumas situações, algumas coisas que eles de fato querem saber por trás dessas perguntas. Uma das dicas que eu posso dar para vocês, eu não vou abrir tanto, senão a gente vai se estender e eu vou perder aqui o sentido, o porquê eu vim fazer essa live hoje, tá? Uma das questões é falar sempre sobre o lado profissional. Quando eles perguntam para vocês, quando eles fazem pergunta, a resposta tem que ser sempre direcionada ao lado profissional. Outra coisa também, quando eles perguntarem para vocês sobre fraquezas e forças, também vocês precisam sempre pensar quais são essas forças visando o lado profissional e quais são essas fraquezas que atrapalham vocês no lado profissional. Se eles quiserem saber alguma coisa relacionada à vida pessoal, eles vão perguntar para vocês de fato dessa forma, sobre a vida pessoal. Então, pensando nisso, no final, a gente é colocado numa prova, né? Chega um momento que ele te dá a palavra e ele vira para você e diz para você assim: você deseja fazer uma pergunta? E muitas vezes você, na grande maioria das vezes, algumas pessoas, eu tenho um percentual que acontece comigo que é 50-50, tá? 50% dos candidatos que eu faço o processo seletivo, eles não querem fazer uma pergunta. Eles abrem mão desse momento para eles de fazerem uma pergunta. Eles agem como se tivesse tudo esclarecido, entram na oportunidade de cabeça e como se não tivesse dúvida nenhuma. E por que eu quis trazer esse tema para a live? Porque fazer a pergunta, deixar de fazer a pergunta ou fazer a pergunta, coloca você ou tira você de um passo à frente, entende? Por exemplo, quando acontece comigo, que sou a recrutadora, né? Se eu não sei responder para esse candidato alguma pergunta, eu vou ficar constrangida de tirar ele do processo seletivo. Então, o ideal é que você aproveite esse momento e sim, faça a pergunta, porque você tá perdendo uma grande chance de avançar. Ah, mas vai ser qualquer pergunta? Perguntas repetidas, né? Exemplo, quanto que é o salário? Em algum momento essa pergunta já deve ter sido feita durante a entrevista, ou até mesmo na hora de você buscar a vaga, né? De se candidatar ali no anúncio da vaga, já tinha isso. Ou sobre benefícios, ou quando você vai ter uma oportunidade, né, dentro do mercado de trabalho, de crescer ali dentro da empresa. Essas perguntas não são perguntas muito inteligentes e muito interessantes. Então, o ideal é você pensar sempre na empresa, sempre no cargo, né? Pensar nas atividades do cargo, no que a empresa espera de você, o que você precisa saber, o que você precisa fazer nos próximos 6 meses, de 3 a 6 meses. Então, é bem interessante você sempre pensar, durante aquele período ali que você está fazendo a entrevista,
ou durante o período que você é um entrevistado, você está sempre pensando qual é a pergunta que eu vou fazer quando for a minha vez, quando for a minha oportunidade. Então, não perder essa chance, não deixar de fazer essa pergunta, te coloca num passo à frente. Por quê? Porque se você fizer perguntas relacionadas à vaga, ao cargo, né? Muitas vezes o recrutador não tem como responder essa pergunta porque não é a prática dele diária, então muitas vezes ele não vai saber te responder. Perguntas como salário, horário, benefícios, com certeza ele tem essas respostas. O ideal é que ele não tenha mesmo. Para quê? Para que ele coloque você como um candidato interessado. Ele vai falar assim, poxa, eu não tinha parado para pensar nessa resposta, eu não tenho essa resposta, então eu não acho justo tirar a Cíntia do processo seletivo. Eu vou mandar ela para a próxima fase. Então você vai para a próxima fase, que é o quê? A entrevista com o entrevistado, com o gestor da empresa, né? O momento que você vai estar de frente com o gestor da empresa. E nesse momento também é natural que ele também te faça o mesmo questionamento, que ele vire para você e fala, ali depois de fazer várias perguntas, né? Ele vai perguntar, e aí, eu esclareci tudo para você, tem alguma pergunta que você queira fazer? E é a mesma coisa. Você novamente precisa fazer uma nova pergunta interessante, uma nova pergunta inteligente. Não é repetir a pergunta anterior. Ou até mesmo dizer para o gestor que você ficou sem respostas, que o recrutador não te deu a resposta que você, naquele momento, teve dúvida. Aí sim você pode fazer a pergunta. E aí, em cima dessa resposta, já fazer outra pergunta em cima. Também é bem interessante. Agora, por que eu quis trazer esse tema para vocês? Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de perguntar, de fazer perguntas. Isso acontece com tudo, tá? Não é só na entrevista de emprego. Acontece, inclusive, muito quando eu peço nos processos individuais que eu falo, né? Que eu faço. Em algum momento ali que eu viro para a pessoa que está sendo trabalhada e pergunto para ela, qual que é a pergunta que você quer fazer agora sobre isso? Qual a dúvida que você tem sobre isso? Quando eu só falo para ela alguma situação do dia a dia dela, alguma dúvida que ela está tendo, e ela muitas vezes ela diz que não tem dúvida ou que não tem pergunta nenhuma. Aqui mesmo acontece bastante, né, de eu falar para as pessoas, façam as suas perguntas, me deixem as suas perguntas nos grupos que eu participo também. Eu sempre falo para as pessoas, né, deixa a pergunta aqui, conversa comigo, me coloca aqui sua dúvida, e as pessoas não têm vontade, elas não têm coragem, elas têm preocupação o que eu vou achar das perguntas delas. Muitas vezes elas acreditam que as perguntas são bobas, são perguntas burras e que elas não vão conseguir fazer a pergunta e que é melhor deixar para lá. Então, a gente acredita muito que fazer assim faz sentido. E deixa eu te falar uma coisa. De fato, deixar de fazer a pergunta não te ajuda. E se você fizer a pergunta, te coloca num passo à frente. A gente acredita muito, né, que o que move o mundo são as respostas. Não. Como que eu vou te dar uma resposta se eu não sei qual pergunta que você quer? Como eu vou direcionar se eu não sei qual é a sua dúvida? Então, não tem como eu direcionar você se eu não sei de fato qual a dúvida que você tem. Então, é muito importante você pensar na pergunta, elaborar essa pergunta, de fato, na dúvida que é aquilo que você tem. E quando você não faz essa pergunta, deixa isso pra lá, não vou perguntar não, pode parecer que eu tô sendo um besta, né, ou bobo, então eu não vou perguntar não. Quem sabe alguém pergunta por mim? Aí, novamente, você está colocando na mão da outra pessoa uma responsabilidade que é sua. Uma coisa que é você que tem que fazer, que é assumir assumir o eixo da sua vida. Assumir a responsabilidade da sua vida. Então, é muito fácil quando você abre mão, né? Bom dia, Rayane. Quando você abre... Que pena, Roberta, que você está na estrada, mas fica para uma próxima vez.
quando você abre mão de fazer essa pergunta e você continua ali com a dúvida. É muito ruim quando você continua ali com a dúvida. Então é muito importante você elaborar essa pergunta e fazê-la em todas as oportunidades que você receber a voz. Porque a gente muitas vezes abre mão dessa nossa voz. E já é muito difícil a gente ter voz em todos os ambientes. Muitas vezes na nossa casa nós somos reprimidos na nossa infância por não ter voz. Nas empresas, quando a gente entra dentro das empresas, dependendo da nossa hierarquia, nós não temos voz, nós não temos a palavra. E quando temos a palavra, a gente abre mão dessa palavra. A gente abre mão desse poder, dessa oportunidade de dizer e de falar aquilo que realmente faz sentido pra gente, que realmente faz dúvida pra gente e realmente que vai fazer a gente avançar para o próximo passo. E é uma oportunidade de treinar a nossa habilidade de comunicação. É uma super oportunidade de treinar a nossa habilidade de comunicação. Então, por isso eu quis trazer para vocês esse tema hoje, falando sobre a questão das perguntas, o porquê você deve fazer as perguntas e o porquê nunca você deve deixar de fazer essas perguntas. É muito importante você acentuar, pensar nisso, para a próxima vez que você tiver aí a oportunidade de receber, a chance de ter a sua voz à frente, receber essa oportunidade da fala, faça isso. Não deixe não se cale diante das oportunidades, porque elas passam e a gente depois arrepende. Então, quando você muitas vezes não passa no processo seletivo, você tinha ali um monte de dúvida e você fala, ai, por que eu não perguntei, né? Por que eu deixei isso para depois? Por que eu não falei nada? Por que eu fiquei quieta? Acontece muito nas entrevistas, nas aulas, né? Quando eu vou dar aula ou uma palestra, que a gente sempre abre ali 10 minutos, 15 minutos finais para as perguntas, né, do público, e muitas vezes as pessoas não trazem essas dúvidas. E aí acontece uma coisa que é muito engraçada. Se uma pessoa fala, se uma pessoa pergunta, se uma pessoa diz, né, a dúvida que ela tem, todas as outras pessoas vão lá e tem pergunta também. Então, por que será que a pessoa não teve coragem de perguntar? Porque ela não tinha pergunta ou porque a outra pessoa lembrou naquele momento, fez ela lembrar naquele momento que era a hora dela falar? Com a pergunta do outro, abriu a sua cabeça e você conseguiu entender que sim, você tem dúvidas? Então, a gente precisa sempre estar de olho no que a gente está sentindo. A gente tem que estar de olho nas nossas emoções. O porquê que eu não tive coragem de fazer a pergunta? Qual foi o sentimento que eu tive naquele momento? Qual é a minha real dificuldade? Por que eu não consigo, já que eu tenho dúvidas? Já que eu tenho dúvidas, o porquê que eu não consigo colocar para fora essa minha dúvida? Então, é sempre bom a gente estar prestando atenção qual é a emoção que eu estou sentindo. O que essa emoção quer me dizer nesse momento? A gente precisa ouvir esses sinais. Tanto as emoções quanto o nosso corpo. O nosso corpo fala muito o tempo todo com a gente. A nossa mente fala muito o tempo todo com a gente. Então, a gente está muitas vezes se fazendo as perguntas e também nos dando as respostas. E algumas vezes a gente não faz isso. A gente não presta atenção no que está acontecendo ali comigo. Então, não deixem, é extremamente importante essa fase da pergunta, tá? Pesquisem sobre essas perguntas. Quais são as perguntas que vai acontecer ali no final, na entrevista de emprego? Receba essa oportunidade da fala. Ouça com atenção o que a outra pessoa está querendo dizer de fato. O que tem por trás desse momento. Faça as perguntas inteligentes para que você avance para o próximo passo. E aproveite aquele momento pensando que você está treinando. Não só que você vai passar naquela entrevista de emprego, mas que também é um treino de você desenvolver algumas habilidades interpessoais, algumas habilidades que você não vai aprender na escola, algumas habilidades que você não vai aprender nos seus cursos de formação.
São habilidades que você aprende na prática, no dia a dia, ali treinando, fazendo. Então, esse é o recado que eu quis trazer hoje para vocês, tá? As lives, como eu sempre tenho falado, alguns temas acabam sendo mais curto, mas eu trago esses temas mais curto mesmo como raciocínio. Eu tô abrindo bem alguns temas aí para que a gente possa tá mais preparado para essa oportunidade no mercado, tá? E não deixe de aproveitar todas as oportunidades que vocês têm de fazer as entrevistas, de encaminhar currículo, de testar o currículo de vocês, de fazer diferente. E hoje eu quero provocar vocês, tá? Eu tô com um grupo e eu tenho lá no meu grupo algumas pessoas que estão pensando assim: não tem vaga, eu tô mandando muito currículo e não tá aparecendo oportunidade para mim. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tá encaminhando esse seu currículo? Você conhece aquele cara bem doidinho, que é o Albert Einstein? Então, ele sempre fala uma coisa, que insanidade é a gente tá fazendo a mesma coisa, tá? Repetindo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Então, quando eu peço para você, faça um currículo focado na área que você quer. Direcione o seu currículo para a vaga que você quer. Pesquise a empresa que você quer. Pense no salário que você quer. Eu estou sugerindo que você faça desse momento um momento exclusivo, um momento entre você e a vaga, para que você faça as mesmas coisas, entende? Para que você não faça as mesmas coisas. Então, quando a gente continua e fica fazendo a mesma coisa, a gente não vai ter resultado diferente. Não vai. Não espere isso. É loucura. Assim, é para ser chamado de doido mesmo, entendeu? De doido mesmo. Então, ontem no grupo a gente teve esse debate lá, do pessoal tá um pouco confuso, dizendo que tá mandando um monte de currículo e não tá conseguindo um emprego. Mas eu te faço essa provocação, tá? Você tá fazendo tudo igual ou você tá sempre testando novas formas, usando novos modelos, ajustando o parafuso, ajustando as possibilidades, estudando novas formas? Então, falando de pergunta, essa é a pergunta que eu deixo para você hoje, tá bom? Eu vou agradecer por todos vocês que passaram por aqui, mais um dia, mais uma manhã, tá? Eu sei das dificuldades, principalmente agora que algumas pessoas já estão voltando para o mercado de trabalho, ou tem algumas outras oportunidades aí, né? Então, eu quero deixar o meu muito obrigada e chamar vocês para voltarem amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, que hoje seja o dia que vocês vão receber aquele tão famoso sim, aquele tão esperado sim, aí para essa oportunidade no mercado, ou uma promoção interna, ou ajustar algumas formas de manter o emprego que vocês já têm, tá bom? Um abraço, até amanhã e fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau.